Aqui é Letícia Luz, sobretudo esse é mais um vídeo sobre a história do Brasil, mais especificamente sobre a Era Vargas. Bem, vamos falar um pouco mais sobre a Era Vargas. A gente já tem um vídeo aí falando sobre o tenentismo, já tem um vídeo falando sobre a Revolução de 30, que vai ser o que vai fazer Vargas entrar no poder, o golpe, né, de Estado. Vargas vai entrar no poder e a gente vai ter o começo da Era Vargas. A Era Vargas, ela vai ser dividida em três, né, pode ser dividida em três: o governo provisório, o governo constitucional e a última, que é a terceira fase, que é o governo novo, quer dizer, o Estado novo, e ele vai ter características autoritárias fascistas. Bem, vamos entender cada fase, né? Primeiro, Vargas ele vai demorar muito para fazer uma Constituição. Ele vai ficar 4 anos governando por decreto nesse governo provisório, até que a terceira Constituição seja feita. Na verdade, ele não faz nenhum esforço para essa Constituição seja feita, mas ele continua ali governando por decreto porque ele é autoritário e ele prefere, e ele quer que isso aconteça, né? Que ele governe por decreto. E vamos recapitular algumas constituições do Brasil. A gente vai ter a primeira Constituição, que vai ser a Constituição de 1824, que vai ser a primeira Constituição do Brasil, a Constituição ainda da monarquia, que vai ser feita por Dom Pedro I e mais 10 amigos portugueses. Vai ser outorgada, ou seja, imposta essa Constituição à população. A segunda vai ser uma Constituição já feita na República, que vai ser feita em 1891. Ela vai ser promulgada, debatida e numa Assembleia Constituinte, né? Então, essa não vai ser imposta, essa o povo vai ter votado para que ela ocorra, né? E beleza. A gente vai ter essa terceira Constituição, que vai ser a Constituição que vai ficar em vigor por menos tempo no Brasil. Tá. Agora a gente vai ter o período constitucional, que vai ser só de 1934 a 1937, que vai ser o período que vigorou essa Constituição. E após isso, Getúlio vai dar um golpe na própria Constituição e vai criar uma Constituição que não permite Constituição, enfim, é bem que isso. E aí ele vai começar a governar de uma forma completamente autoritária na terceira fase, que vai ser o Estado Novo, ou, enfim, com características autoritárias fascistas de 1937 a 1945. Vamos começar falando sobre o governo provisório de Vargas. No governo provisório de Vargas, a primeira coisa que ele vai fazer é demitir todos os governadores eleitos, né? A Constituição vai ser cancelada para ele governar por decreto, e ele vai demitir todo mundo que tinha a ver com a República Oligárquica. Todos os governadores foram destituídos, né? Eles foram demitidos, enfim. Ele vai cancelar a Constituição, o governador, e vai governar por decreto. Ele vai nomear pessoas de sua confiança para serem governadores de cada estado brasileiro. E, na verdade, eles não vão ser só governadores, eles vão ser interventores também. Porque, na verdade, a maioria vai ser tenentes, né? Inclusive, no estado de São Paulo, a gente vai ter um governador interventor, né? No caso, tenente do Nordeste. E isso é uma coisa, assim, muito louca, porque, se você for pensar, governadores de São Paulo eram sempre aquelas pessoas que traziam a República Oligárquica consigo, né? Que eram latifundiários, né? Donos de terra, empresários, pessoas, assim, grandes. E vai ter agora um homem que sabia usar armamento no poder de São Paulo. O Vargas vai ter muita coisa comum com o tenentismo, e ele governando por decreto, ele podia simplesmente instituir, né, o voto para constituinte, mas ele não faz porque ele não quer. Ele não quer que esse período de governar por decreto acabe. Então a gente vai ter anos 30, a crise vai passar 31, 32, e aí que Vargas ainda não tinha elaborado a Constituição ainda. Mas a gente vai ter agora com esse sinal de autoritarismo, a gente vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. O que vai ser isso? Ele vai... É engraçado falar porque essa Revolução Constitucionalista de 1932 vai perder militarmente, mas vai ganhar politicamente. O que isso significa? Eles vão, militarmente, eles vão ser reprimidos, mas eles vão conseguir o que eles querem politicamente. Só vai durar 3 meses, né, e vai perder essa revolução. Mas ela foi super importante porque as pessoas de São Paulo estavam se sentindo super excluídos da política, e eles eram contrários aos interventores e queriam tirar Vargas do poder. Também queriam, né, a convocação para uma Assembleia Constituinte, para que essa Constituição fosse feita. E quando eles fazem essa revolta, o país todo entra em alerta, porque fala assim: nossa, é verdade, esse cara tá sendo super autoritário e eu tô aqui achando ele bom. Ele não vai criar essa Constituição agora, não. E ele começa a ser pressionado por todos os estados do Brasil, né? E com essa pressão ele resolve tomar uma atitude. E com isso ele vai criar a Carta Magna, né? De como vai ser feita a votação e tal. E essa votação
vai ser feita da seguinte forma. A princípio, né? Para ter a Constituição, né? Vai ser feita da seguinte forma. Ele vai incluir as mulheres na política. As mulheres, no caso, elas vão acabar votando em homens, né? Porque só vai ter uma mulher que vai se candidatar. Mas as mulheres agora já vão encontrar seu espaço na política podendo votar. Isso é assim, um ganho absurdo. Vai ser a primeira vez que o voto vai ser secreto, com Vargas. E isso vai ser incrível, né? A partir de então, na verdade, a partir de então, não. O que eu ia falar era que ele vai... Analfabeto ainda não vai poder votar. E pessoas só vão poder votar pessoas com mais de 21 anos. Bem, pra isso ele precisa fazer um código eleitoral, né? Tudo isso bonitinho e tal. Tanana, tanana, tanana. E... Bem, vamos falar sobre a Constituição de 1934, né? Que é essa Constituição que vai durar pouquíssimo tempo. Ela era uma Constituição boa? Ela era uma Constituição boa. Ela trazia várias novidades. Ela vai... Desculpa, a Carta Magna, no caso, a Constituição, né? Beleza. E... ela vai ser que menos vigorou, a mulher vai poder votar e vai começar a ser 18 anos a idade de voto, tá? Cada estado brasileiro vai ter a sua autonomia e independência, então eles vão poder tomar decisões sozinhos, né? Eles não vão precisar consultar o governo federal para tomar uma decisão tudo junto, todos os governadores juntos, então eles vão poder ser autônomos. Uma lei que vigora em um estado pode não vigorar em outro, a partir de então. Em 17 de julho, Vargas vai ser eleito, né? Porque acabou o mandato dele com isso da Constituição ser feita. E ele vai ser eleito por voto indireto em 1964, mas os parlamentares, para fazer a Constituição, eles vão ser eleitos pelo voto direto, tá? E essa Constituição vai trazer também leis trabalhistas, proteção ao menor de idade, grávidas, pessoas vulneráveis. Então agradou muito, muito, muito a população, ele conseguiu conquistar a população com isso. Mas agora eu vou falar de uma coisa importante, que vai ser a AIB. O que é a AIB? Ação Integralista Brasileira. É o fascismo no Brasil. Bem, é diferente, é um movimento, na verdade. Não vai ser considerado fascismo, mas a verdade é que é o fascismo, tá? E... Getúlio Vargas vai apoiar? Não. Mas ele vai ser apoiado pela Ação Integralista Brasileira e ele vai ter muitas características fascistas. Mas a gente não pode considerar ele fascista porque ele nunca se autodeclarou fascista nem nunca se juntou com pessoas fascistas, né? E... ele não... A AIB nunca vai ser uma ameaça pra Vargas, já que Vargas, ele... era apoiado pela AIB e a AIB não queria tirar ele do poder, mas ele nunca vai se deixar ser comandado também pela AIB. A liderança da Ação Integralista Brasileira vai ser feita por políticos, empresários, classe média, operariado, enfim, diversas pessoas. Ela vai chegar a ter de 500 mil a 1 milhão de pessoas, né, de membros. E quem presidia, assim, vai ser Plínio Salgado, né, quem construiu isso em 1932. E eles vão ter, assim, algumas características, né? Eles vão ter a bandeira com um sigma, que é uma letra, assim, redondinha, com um corte meio grega. E eles vão ter uma saudação que vai fazer apologia ao nazifascismo, né? Que vai ser Anauê, que vai ser em tupi, já mostrando essa característica do fascismo, que é de nacionalismo exacerbado, tá? Então, integralismo aqui vai ser igual a fascismo, tá? Então, vamos lá, a gente vai ter a AIB, que não vai representar uma ameaça, mas a gente vai ter a ANL, que sim vai representar uma ameaça, e a gente vai voltar a falar de Luiz Carlos Prestes, aquele da coluna Prestes, que eu já havia falado um pouco no tenentismo, né, sobre a mulher dele, que vai acabar sendo morta mais tarde, então ele vai tentar instaurar o comunismo aqui no Brasil. O que ele vai fazer? Seguinte, o que é a ANL primeiro? Aliança Nacional Libertadora. É comunista e democrata, na ANL. E o presidente de honra vai ser Luiz Carlos Prestes, que estava na Rússia nesse momento, né, na União Soviética, né, então União Soviética. E ele vai ser reverenciado pela atuação na coluna Prestes, né? Ele vai ser reverenciado por isso. E ele vai ser presidente de honra porque ele não estava aqui fisicamente presente. Mas ele vai começar a comandar uma intentona ou revolta vermelha, que vai ser tentar instaurar em 1931 o comunismo no Brasil, tá? E ele vai conseguir apoio, né? Ele vai fazer essa intentona e ele vai estar escondido. Ele não vai aparecer, não vai dar as caras, mas ele vai começar a incentivar várias pessoas, né, a começarem esse movimento e tal. Ele não vai dar as caras a princípio, mas Vargas agiu, pois ele não aparecia, né, e tava ganhando aceitação esse negócio de comunismo, tudo e tal.
E a gente vai chamar de intentona porque ele realmente não pensou nas consequências, porque teve consequências trágicas, né? Enfim, a mulher dele morreu, a filha dele podia ter morrido também, porque tava na barriga da mãe. Enfim, uma coisa assim horrorosa. Mas tá, então por isso intentona, se quiserem saber mais sobre isso, é só pesquisar. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. O Vargas, ele vai instituir a desassociação da ANL. Não vai ser permitida que a ANL aconteça, mas ela vai continuar se reunindo ilegalmente. Com isso tudo, o povo se assustou e tal, tudo bem. E no Rio Grande do Norte vai ser o lugar onde vai durar mais tempo essa Revolução Comunista, tá? No Rio de Janeiro ela vai até também ganhar força, mas ela vai logo ser terminada por conta de Vargas estar aqui na capital, né? Ser logo a capital, o Palácio do Catete, enfim. Em Recife também vai acontecer isso e tal. Mas beleza, a gente já falou um pouco demais aqui sobre essa tentativa de comunismo do Brasil, né? E a ANL e tal, que vai ser contra o governo de Vargas. Todos vão ser presos no final e vão ficar sem apoio. Com o comunismo em expansão ali, além do Brasil e outros países, vão começar a se envolver nisso e tal. Vargas, ele vai secretamente chamar um jurista. Pra quê? Pra que ele vai querer um jurista? Ele vai querer que esse cara faça uma constituição completamente fechada, completamente tirando os direitos de todo mundo, acabando com... Ai, meu Deus. Acabando com o... Peraí. Fechando o Congresso, né, no caso. Vai fechar o Congresso, vai ter muitas medidas fechadas, vai ser super autoritária essa Constituição. Ela vai terminar a censura também. E ele não explicou, na verdade, que relata a história, ele não explicou, né, pra esse cara também que fez a Constituição, pra que ele usaria essa Constituição. Ele simplesmente agradece e guarda, e ninguém mais fica sabendo sobre ela, tá? Ninguém vai saber sobre ela. E antes da eleição, ele tinha medo, vai ser a primeira vez que ele vai ser eleito pelo povo. E ele tinha medo de não ser eleito. E com medo de não ser eleito, ele fala pro povo não sair de casa. Ninguém vai sair de casa. E... na verdade, ele fala não, desculpa. Ele vai querer que o povo não saia de casa pra votar. Que aí ele continua no poder, porque vai ser melhor pro povo. E o povo tem que aceitar isso super bem, porque ele não podia perder apoio popular. E o que ele vai fazer? Vargas vai chamar um militar ligado à AIB, né? Em 1937, isso. E eles vão fazer um falso programa de ameaça comunista. E vai entregar pra mídia, pro jornal. E isso vai cair na mídia, essa notícia. E o povo vai ficar super assustado. Porque, por exemplo, fala umas coisas horrorosas. O nome era Plano Cohen, porque lembrava uma coisa assim de leste europeu, né, e tal. Pra parecer super socialista, super comunista. E... eram estratégias revolucionárias, né, que estariam escritas ali. E foi publicado, né, estava escrito assim, que eles matariam Vargas, fariam reféns. E esses reféns seriam autoridades. O Partido Comunista, ele tentou avisar que esse plano não era feito por eles, que não era verdade, não era mesmo. Mas só foi descoberto que era falso em 1945, ou seja, todo mundo acreditou, todo mundo ficou morrendo de medo, né? Então Vargas vai na rádio, né, após lançar na mídia esse negócio desse plano falso, comunista, pra dar medo e tal, e não haver eleição. Aí ele vai fechar tudo com a Constituição de 1937 e com o apoio militar da população, né? Ele vai fechar e todo mundo vai estar aceitando ele feliz, super contente, porque está protegendo todo mundo. O Congresso Nacional vai ser cercado, tá? E os democratas, eles vão resistir. O parlamento vai ser esvaziado à força, do mesmo jeito, não vai ter muito o que fazer. Ele vai fechar o Legislativo Nacional de cada estado e de cada município, como a Câmara dos Vereadores, né, nesse caso. Ele vai legislar, vai acumular um monte de função, né, e existiam governadores executivos liberais e esses vão ser demitidos, ou a oposição a ele não vai ser permitida. Então ele vai tirar todo o executivo e vai sobrar só pessoas da sua confiança. E os governadores vão escolher os prefeitos, né? E a oposição vai ser presa, ou vai desaparecer, ou vai ser torturada, né? Ele não gosta de capitalistas democratas e nem de comunistas, né? Vargas era amado e odiado, assim. Ao mesmo tempo, ele era super amado por uma parte da população e super odiado por outra. Em 1939 vai ser criado o DIP, que vai ser o órgão censurador.
que é isso? Ele não vai permitir que as coisas passem, que não fosse coisas que fossem reclamando da presidência dele ou qualquer coisa do tipo não vai poder passar. E com isso, muitos artistas eles vão driblar isso colocando coisas entre linhas para que a população entenda e a censura não pegue. Mas muitas páginas de jornal vinham em branco, né? Porque, tipo, não tem o que botar se não for a censura, e foi censurado, né? Mas vão ter alguns artistas que vão ser exaltados nessa época por Getúlio Vargas, como Heitor Villa-Lobos e Cândido Portinari, que eram autores que representavam o Brasil e valorizavam o Brasil. E isso é uma característica muito forte do fascismo, né? Que é a valorização da sua cultura, o nacionalismo exacerbado. E esses são os artistas que vão crescer nessa época. E Vargas, ele dizia que ele não era fascista, que ele não era nada, que na verdade ele era Brasil. Mas a gente sabe que esse negócio de não era nada, Brasil é muito fascista, né? Mas tudo bem. Ele vai comandar, né, ali a política de industrialização, vai empregar capital nos setores estrangeiros, ele vai criar a companhia siderúrgica, vai ser no governo dele que vai ser criado de ferro e aço, ele vai criar a Vale do Rio Doce e ele quer encontrar petróleo no Brasil. Surgiu com ele essa ideia, assim, Petrobras, sabe? Então, mas ele não vai conseguir realizar isso, mas ele vai botar isso no papel. A Constituição de 1937, apesar de tudo, isso é uma outra característica muito fascista, lembra muito Mussolini, né? Ele vai copiar, assim, as leis trabalhistas de 1934 e vai acrescentar outras, né? E no Maracanãzinho ele vai mostrar no Dia do Trabalhador e tal, essas coisas todas. E Vargas, ele manipulava as mulheres e elas achavam que era perfeito, né? Não só as mulheres, a população toda. E vai ter a CLT agora, né? Que vai ser o sindicato corporativo, né? Ou seja, vai ser controlado pelo governo, porque ele não quer ter greve, muito igual Mussolini. E as tropas, só que assim, né? Ele tá assim, mostrando super fascista e tal. Mas vão ser as tropas nazifascistas no norte da Itália com o ditador no país. Vai ser uma notícia internacional isso. E a população vai sair às ruas, né? Elas não querem... Quanto mais o nazismo saía da Europa, mais Getúlio é pressionado, porque ele não podia se espalhar pelo Brasil aquilo. E pedem para que a democracia volte, né? E com isso ele vai libertar presos políticos e vai abrir a votação para a Assembleia Constituinte, né? E assim ele deixa a população, né, se reunir em partidos. E vão ser criados alguns partidos. O antigo Partido Comunista vai se tornar o PCB e a gente vai ter a UND também, que vão ser contra Vargas. A UND vai ser o capitalista liberal. E a gente vai ter o PSD, que vai ser a favor de Vargas, assim como o PTB, tá? E então a gente tem PTB com Vargas sempre, PSD simpático com algumas coisas de Vargas, PCB vai ser o Partido Comunista e vai ser desativado várias vezes. E a UND, a verdadeira oposição de Vargas, né? E vamos lá. Vargas, ele vai fechar o órgão censurador, né? O DIP. E a censura não é a democracia, então ele tinha que acabar com isso. E aí vai surgir o queremismo, né? Que as pessoas querem Vargas até que seja feita uma nova Constituição. Então, a UND, as pessoas de elite, jornais, eles querem derrubar Vargas, né? E o exército também. Então, a UND e o exército invadem o Palácio do Catete, Vargas renuncia e sai, ele vai ser retirado, né? E Vargas, ele vai voltar na democracia. Ele volta para a cidade natal dele, né? Que no caso é São Borja, no sul. E ele é eleito senador de Porto Alegre, né? Ele estava na elaboração, inclusive, da Constituição de 1946, tá? E ele vai comandar no comando do país vai ficar o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, né? Que disse que ele não ficaria, ele não queria assumir essa posição, né, de presidente, não vai governar e ele disse que não vai governar por decreto e ele vai governar então com a Constituição de 1937, que até, né, que seja convocado uma nova eleição para presidente e seja feita uma nova Constituição. E a gente vai ter, a partir de 1945 a 1964, o período democrático. E isso vai ficar para outro vídeo, tá bom? Para poder esse vídeo não ficar tão longo quanto já tá. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa era Vargas aí. E
Então, continue no canal, continue vendo os vídeos sobre o período democrático e obrigada.